aconteceu. Sejam bem-vindos. Começou a gravar. Sejam bem-vindos. Então, a gente está com a Aline falando sobre perdão. E a gente leu aqui Mateus 18, 21 e 22. Eu vou ler de novo. E a Aline já vai entrar. Ah, Raquel, já estou dando a deixa, ó. Tô chamando a Raquel também vai falar, né, Raquel? Nas próximas semanas aí. Já está tudo esquematizado. Vamos lá. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, não existe limite do perdão, né? Perdoe quantas vezes precisar. E no dicionário está escrito assim: perdão, remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa, indulto. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada a cumprir o que era seu de dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. É uma pena, é uma coisa que a pessoa tem que cumprir se ela não perdoar, né? Enquanto ela não perdoar, ela está cumprindo uma pena. E cabe a nós, a chave está nas nossas mãos, ir lá e abrir esse trem aí e ser livre. Aline, minha querida, seja muito bem-vinda. Vai ser um prazer te ouvir. Vamos embora. Vamos. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite, Carol, e a todos que estão aqui. Para mim foi... Eu não esperava, eu sabia que o meu dia ia chegar, já estava sentindo, né? E veio num momento muito especial mesmo. Então, eu vou contar um pouco da minha história. A minha experiência maior, assim, em relação ao perdão, recentemente, foi com meu pai, que inclusive eu até comentei com vocês que eu estava indo para Brasília e que tinha um propósito muito grande lá, tá? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Aline Albuquerque, sou natural do Rio Grande do Norte, Caicó, e hoje sou casada com o Marcel, tenho 2 filhos, o Pedro e o Alan, e moro em Campinas, São Paulo. E depois do meu casamento tivemos muitas mudanças e estou aqui em Campinas há 1 ano, tá? Então vou contar agora um pouco da minha história. Eu não sabia dessa aí, não. Eu não sabia que você é de Caicó, menina. Sou, por quê? Tem alguma conterrânea? Eu morei em Natal, Caicó, menina. Caicó é meu conhecido aí. Eu nem sabia que você era de lá, não. Eu saí de Caicó, eu tinha 12 anos. De Natal, eu só conheço o aeroporto, acredita? Nunca fui em nenhuma praia de Natal, mas eu vou. Vou voltar lá e conhecer mais sobre as redondezas. Tem muita gente lá que é de Caicó. Então, assim, quando nós morávamos lá, meu pai, durante muitos anos da vida dele, ele trabalhou como caminhoneiro, né? Então, a vida dele era 3, 4, 5 meses viajando fora de casa e 15 dias, 10 dias em casa, mas dentro de casa ficava mais para vir almoçar e dormir, né? Porque era o dia inteiro fora de casa e tudo mais. Então, foi assim a minha infância toda. Então, eu cresci sem ter o meu pai dentro de casa ali acompanhando todo o nosso desenvolvimento. Sempre a minha mãe ali com a gente. Então, ele não acompanhou nada da nossa infância. Então, aí, de forma muito simples, hoje eu já tenho um entendimento, né, da questão da paternidade, né, porque minha mãe sempre nos criou, eu fui criada com a minha mãe em casa, e então eu cresci com isso. Na minha vida adulta também vivi uma fase onde era só eu e o Alan, né, até o Marcel vir e foi mais algumas transformações na minha vida. Então, o que acontece? Teve muitas traições do meu pai, teve muito sofrimento, acompanhei minha mãe passando por tudo aquilo. Só que, num primeiro casamento, nós somos em 3 filhos, eu sou a do meio. E de nós 3, até hoje, eu sou mais apegada com o meu pai.
Mas naquela época eu sempre fui muito apegada a ele. Porém, teve um momento assim da nossa vida onde eu via minha mãe sofrer muito, então eu me distanciei dele por mais de um ano, eu acho, porque a gente se falava muito por telefone, né? Porque ele não ficava em casa. E quando eu fiquei grávida do Alan, que eu fiquei grávida com 16 anos, né? E ele nasceu prematuro, então com 16 anos engravidei, com 16 anos mesmo ele já nasceu. Foi onde o meu pai veio a São Paulo e nós nos reaproximamos novamente. Mas era aquilo, ainda existia mágoa do que ele tinha feito com a minha mãe, do que ele, né, deixou de viver com a gente e tudo mais. Só que em nenhum momento surgiu a falta de respeito com ele, né? Eu sempre respeitei muito o meu pai, mas o coração era triste, né, em relação a isso. Só que com o tempo, principalmente depois que eu fui mãe também, que a gente vai amadurecendo muito, a gente vai mudando muito a nossa forma de pensar e tudo mais, eu vim percebendo que eu não tinha mais aquele peso, aquela tristeza em relação ao meu pai, né? Porque eu parava e falava assim, nossa, nada como o tempo para curar as feridas, nada como o tempo para a gente esquecer as tristezas, né, que as pessoas fazem. Então, eu ficava pensando muito em relação a isso ao meu pai, mas eu não sabia falar e identificar que aquilo já era um certo processo de perdão, né? Porque eu fui me amadurecendo muito o meu coração, a minha mente, e me tornei mãe muito cedo. Por mais que eu fui mãe com 16 anos, eu adquiri essa responsabilidade. Eu sempre cuidei do Alan, eu sempre fiz tudo pelo Alan. E não fui casada com o pai do Alan, então o Alan não foi criado, né, com o pai dele, mas eu sempre, e também passei por muitas situações delicadas em relação ao pai do Alan, mas eu sempre soube separar isso, né? Eu sempre, uma coisa é a minha relação com o pai do Alan, outra coisa é a relação pai-filho, né? Eu nunca deixei que isso afetasse. Mas hoje, infelizmente, assim, o Alan, ele tem uma relação muito distante mesmo com o pai dele, mas não por incentivo meu, né? Porque eu sempre deixei bem claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sempre incentivei, mas chega uma hora que, assim, pela idade, já não é algo que a gente fica decidindo por eles, né? A gente vai encaminhando, enfim. Então, com o passar do tempo, fui percebendo que eu não tinha mais essa mágoa, essa dor. Só que durante muitos anos também eu esperava ouvir do meu pai um pedido de perdão dele, um pedido de desculpa. Só que o meu pai, ele é aquele homem bem... melhorou muito, muito mesmo, mas ele era aquele homem muito ignorante, sabe? Aquele jeitão, assim, muito grosso e tudo mais. E chegou uma hora que eu parei, eu falei assim, ele não vai falar, o meu pai ele não consegue falar. Mas eu hoje, e de um tempo para cá, eu sinto, de uns anos para cá, na verdade, pelo coração dele, que ele pede perdão pelos atos, né? Pela forma como ele fala, pela forma... Eu sinto o coração dele, que pelo coração dele, ele entende, ele já se sente muito arrependido do papel de pai que ele deixou de ser na nossa infância, do esposo que ele deixou de ser para minha mãe. Então, eu falo para o meu irmão e para minha irmã, eu falo, o pai ele não abre a boca para falar, mas eu sei que ele já se redimiu das coisas que ele fez para a gente. A minha irmã e o meu irmão, eu sinto que eles têm uma mágoa maior, assim, né? Porque a relação deles foram muito diferenciadas da minha, até mesmo porque até hoje eu sou a mais... que eu tenho um vínculo maior com ele, né? Só que eu sei que Deus cuida do coração de cada um, então eu não posso fazer pela minha irmã e pelo meu irmão o que eles têm que fazer, né? Aí, quando foi exatamente esse ano, foi que a minha ficha caiu mesmo. E do ano passado para cá que eu venho aprendendo muito mais no método IP, o primeiro método IP que eu fiz no ano passado, abriu mesmo a minha mente assim em relação ao perdão. E nesse ano eu entendi que eu precisava, por mais que ele não falasse para mim,
mas eu senti no meu coração que ele precisava saber que eu já o perdoei, que eu não tenho mais mágoa do que aconteceu na nossa infância e tudo mais. Só que, assim, depois que ele se separou da minha mãe, foi embora para Brasília, parou de ficar viajando de uma cidade para outra, ele casou novamente e nasceu o Alisson, que hoje está com 8 anos, e tem a Alana, que está com 4. Então, assim, ele é para os meus irmãos um pai completamente diferente do que ele foi para a gente, porque ele foi exatamente assim, aquele que dá banho, aquele que dá remédio, aquele que troca fralda. Então, imagina o que ele é, o pai que ele é para os meus irmãos, para o pai que ele foi para mim. Então, eu tinha tudo, se eu tivesse um pensamento completamente diferente, um coração pesado, eu teria tudo para me revoltar, né, digamos assim. Mas, gente, não foi isso que aconteceu. E eu falei isso para ele, eu falei assim, no meu coração, quando eu vi ele fazendo as coisas para os meus irmãos que ele não tinha feito para a gente, aquilo era uma satisfação tão grande, porque em momento nenhum eu senti ciúmes, em momento nenhum eu fiquei triste por ele fazer pelo outro. Então, meu coração, assim, estava tão transbordante, sabe? Uma leveza, uma pureza tão grande, que aquilo me encantava. Me encanta até hoje eu ver ele fazendo pelos meus irmãos o que ele faz. Só que eu entendi que, assim, ele precisava saber, né? Eu precisava. E eu não queria fazer isso por telefone. Porque eu falei, é algo que tem que ser pessoalmente. Eu já estava preparando todo esse momento, toda essa viagem, esse encontro, as coisas foram acontecendo para que eu precisasse ir para Brasília e tudo mais. E eu falei assim, eu vou para Brasília, mas vai ser com um propósito maior, né? Eu não vou lá somente para ver eles e matar a saudade. Eu vou lá para tirar algo que ainda está aprendendo, mas eu percebo que eu sempre prende mais ele do que eu. E foi isso que eu fiz quando eu fui viajar no final do mês passado. E cheguei lá na casa dele, a gente conversando tudo, e quando foi no outro dia, comecei a puxar assunto de família, né? Das crianças, e falei assim para ele, falei assim, nossa, pai, como... Oi, Erilúcia, bom dia. Nilva. E eu falei assim para ele, eu falei assim, nossa, pai, quanta coisa, né, aconteceu nas nossas vidas, e fui dando espaço, criando um momento para aquilo. Falei, o senhor, quem dera, né, o senhor dá banho, troca a fralda, não sei o quê, não sei o que, ele é, minha filha, pois é, como que as coisas são, né? Aí foi onde eu virei para ele e falei assim, pai, eu nunca falei para o senhor e eu vim aqui para fazer isso. Aí ele já se assustou, né? Aquele jeitão dele, bem assim, mas hoje, tipo, ele é muito amoroso. Meu pai, ele mudou muito. Eu falei para ele, eu falei assim, o senhor sabia que eu não guardo mágoa nenhuma do que a gente passou no passado, na nossa infância? Eu falei para ele, eu vim aqui para falar isso para o senhor, porque eu nunca falei para o senhor, mas eu falo por mim, né? Eu falo por mim, Aline, que eu não tenho mágoa nenhuma, que hoje eu vejo o Senhor fazendo pelo Alisson e pela Alana, o que o Senhor não fez por mim, nem pelos meus irmãos. É uma gratidão enorme, porque é como se o Senhor estivesse fazendo por mim. Gente, ele ficou assim, tipo, sabe? Ele não sabia para onde ele olhava, ele não sabia o que ele falava. E eu vi que ele ficou emocionado. E ele falou assim, filha, muito obrigada pelo que você está me falando. Porque, gente, o perdão é uma libertação tão grande. É como se eu tivesse tirado algemas do meu pai, sabe? E por todo jeito ignorante que ele foi na nossa infância, é o que ele tinha para nos dar, porque ele foi criado daquele jeito, né? Então, assim, eu carregava mesmo eu tinha essa necessidade mesmo, porque por mais que o meu coração tivesse leve, mas existia uma pedra que eu precisava tirar de cima de mim.
existia essa pedra que eu precisava tirar de cima do meu pai, porque eu já senti no coração dele que ele entendeu o que ele fez e que ele já ele gritava o perdão, porém ele não consegue falar, ele não consegue expressar. Então, é algo muito diferente quando a gente fala eu perdoei, de você chegar na pessoa e você falar para a pessoa assim, eu te perdoei, né? Eu te perdoei, não tenho mágoa mais. É que nem quando o Pablo fala, né? A pessoa, se é algo com a pessoa que ela está viva, você precisa falar para ela que você perdoou. Ela precisa saber. Porque talvez no coração dele, na mente dele, a gente ainda tivesse muita mágoa, né? Então, assim, eu senti que eu libertei meu pai do sentimento, qual é o sentimento exatamente tinha dentro dele, eu não sei falar com prioridade ou detalhe, mas eu libertei, eu tirei um peso que estava em cima dele, sabe? Eu deixei o coração dele leve. E a esposa dele estava do lado dele e ela falou assim, Aline, eu te agradeço muito por ouvir isso de você. A gente precisava ouvir isso, porque a esposa dele, ela na época, ela também era lá de Caicó e a gente era conhecida, sabe? Na infância, enfim. Hoje a minha mãe até ainda tem aquela dúvida se ele não traiu minha mãe com ela também e tudo. Então, assim, até dela, sabe? Eu falei assim, Deus cuida do coração da minha mãe, eu não posso limpar o coração dela no lugar dela, né? E ela agradeceu demais. Então, eu entendi que durante todo esse tempo ele vinha sofrendo, sabe? Por não conseguir nos pedir perdão e por não saber se a gente, por viver com aquele coração que sentindo-se culpado. Então, gente, foi um momento assim muito memorável, né? E é o que a Carol falou. Se o Senhor ele nos perdoou de todos os pecados, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não perdoar? E a minha irmã, ela tem uma convivência, assim, minha irmã, ela é mais sentimental mesmo, ela é mais carente mesmo, então, ela guarda mais mágoas das coisas, e do pai eu percebo, mas eu falo para ela, eu falo assim, por que a gente guardar essa mágoa? Por que a gente guardar esse peso? Todo mundo já seguiu sua vida, hoje ele tem uma família linda, nós temos irmãos, ele faz por eles o que não fez pela gente, que ótimo, eu falei para ela. Então, a gente precisa viver o melhor a cada dia enquanto está todo mundo aqui, vivo, né? Eu falei, se de repente, de um dia para o outro, acontecer alguma coisa, vai ser tarde, o remorso talvez tome conta do coração da gente. Mas é o que eu tenho para falar para os meus irmãos. Eu sei que cada um deles tem os seus motivos, enfim. Mas a sensação de você liberar perdão é uma sensação, gente, de liberdade, é uma sensação de alívio, é uma sensação de obediência, é uma sensação, assim, maravilhosa. Foi um momento memorável. Eu percebi que ele ficou muito sensível, ele não sabia nem o que ele falava, ele não esperava receber aquilo, não via aquilo de mim. E eu falei para ele, eu falei assim, pai, o senhor viva em paz, porque o meu coração está em paz. Eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho muito orgulho dos irmãos que o senhor me deu, da esposa que o senhor tem, da vida que o senhor tem. Inclusive, a gente até conversou deles virem, né, para ele pensar de vir morar aqui em Campinas, mais próximo da gente, porque lá onde ele mora, ele mora no bairro onde ele acha tudo muito perigoso, as crianças vivem muito isoladas, sabe? Aquela coisa assim, conforme o tempo vai passando, ele vai pondo mais coisas na cabeça, é perigoso isso, é perigoso aquilo. Então, acaba isolando as crianças de muita coisa e eu quero conviver mais próximo deles, né? Eu falei para ele, eu falei, pai, a gente precisa ter uma convivência mais próxima, a gente quer cuidar das crianças, a gente quer cuidar do Senhor, a gente quer ter um convívio ali mais próximas. E, assim, de todo o coração mesmo, eu sou muito grata por ver ele fazendo pelos meus irmãos o que ele não fez pela gente. Porque é como se ele estivesse fazendo por mim até hoje. E quando a gente se fala, ele fala com um carinho muito grande, assim, comigo, com meus irmãos, com os meus filhos. E a lição mesmo, assim, a maior lição de perdão é você ser livre.
é você sentir um coração leve, é você se sentir amada, sabe? Eu senti aquela sensação maravilhosa de obediência. Na hora que eu falei isso para ele, Deus veio no meu coração e falou assim: muito bem, filha, você fez o que você tinha que ser feito. Eu libertei, é uma libertação, é tirar algemas, é tirar âncoras da nossa vida, assim. E você tem o poder, quando a gente libera perdão para outra pessoa, você libera outra pessoa daquilo. Você se liberta e você liberta outra pessoa. Então, eu não sei, de verdade, assim, aqui agora na nossa aula, no nosso encontro, se tem alguém que precisa, sabe, fazer isso. Se tem alguém que tá nessa fase de... Eu já falei que eu perdoo. Não fique só no falar para as outras pessoas. Fale para a pessoa que você perdoa, porque você vai se libertar de verdade. Você vai libertar outra pessoa de algo que fez, mas que já foi perdoado. O Senhor, ele nos perdoou dos nossos pecados. Quem somos nós para não perdoar o próximo? Foi um momento, assim, extraordinário, foi um momento memorável na minha vida, que se tiver alguém que precise fazer isso, faça. E, assim, quantas vezes for preciso. E eu sei que tem mais coisas, assim, tem mais pessoas que eu preciso fazer isso, mas eu sabia que eu tinha que começar pelo meu pai. Pelo meu pai. E abriu-se uma porta onde não tem mais volta. E essa semana o jejum fala disso também, né? O jejum faz parte disso também, da liberação do perdão. Então, tudo encaixou, né? A gente falar sobre esse assunto, eu ter passado por isso recentemente. Gente, é isso. Foi maravilhoso mesmo, maravilhoso. São lições, assim, para a vida toda. Você quer ser livre, você quer viver livre, você perdoe. Mas libere a pessoa também disso. Leve a pessoa à liberdade. Então, e É quando isso, você gente. quando você pensa na história, né? Quando você pensa no seu pai e você sentir essa paz, é porque você perdoou mesmo, né? Porque tem gente que fala da boca, eu perdoo, mas quando começa a entrar na história, você vê que não liberou. Não, é isso mesmo. É exatamente. É assim, é surreal. É obediência ao Senhor mesmo, gente. É obediência ao Senhor. E é o que você falou mesmo, Carol. Se você fala, você toca no assunto e o seu coração não está em paz, é porque você não conseguiu liberar. É um É processo. liberar mesmo. Tudo na nossa vida é um processo. Então, eu entendi que todos esses anos que se passaram e eu parava e falava assim, nossa, tudo com o tempo, né? Tudo com o tempo, mas não é só o tempo, é a gente trabalhar o nosso eu mesmo, a gente trabalhar o nosso coração. O tempo, ele não cura nada sozinho, né? Se a gente não faz, se a gente não decide. E eu decidi mesmo, eu decidi ser uma pessoa, viver o que o Senhor me criou, conforme Deus nos criou, livres. Mas para a gente viver livre, a gente tem que se livrar dessas coisas do mundo. E eu entendo, eu falo para minha irmã, eu falo assim, a forma como ele nos criou naquela época foi o que ele tinha para nos dar, né? Porque ele foi criado numa família com o pai do jeito que era, e naquela época lá na família dele era toda essa coisa de ser caminhoneiro, viver no mundo, enfim, né? Mas eu sou muito grata por hoje ver que o meu pai, ele é uma outra pessoa. Ele realmente é um pai de verdade para os meus irmãos, para mim também, até para os meus filhos. Mas, gente, é algo muito poderoso. Perdão é algo muito poderoso, de verdade. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um testemunho com uma experiência, um momento memorável que eu não vou parar. E quantas vezes for preciso, a gente tem que perdoar e perdoar de verdade. É um processo de dentro para fora. É isso O de aí. coração, ele fica Alice, completamente... fala um pouquinho dessa mentoria sua, que eu vi um pedacinho da sua... Você fez ao vivo lá, né? Uma live. Eu vi um pedacinho. E está sendo transformador para a mulherada, né? Reativando as mulheres. Tá, verdade. Eu vi você falando, inclusive, do perdão, né?
Foi verdade. E, gente, todo aquele processo para a realização desse evento foi eu viver realmente a obediência. Porque eu estava participando de uma outra mentoria no ano passado e durante as aulas eu sentia meu coração arder muito e o Senhor sempre me falando que eu precisava falar, eu precisava fazer uma palestra, algo do tipo. E eu naquela perdida, sem saber nem por onde eu começava. Então, teve uma época que me gerou uma certa ansiedade, eu confiei em Deus, eu falei, não é assim. Falei, na hora certa, eu estou aqui para ser obediente, eu sei que o Senhor vai me mostrar o caminho, me mostrar o lugar, vai escolher as pessoas, e tudo foi acontecendo. E quando começou o evento, né, porque foi numa creche, foi um evento para as mães das crianças, né, que a Fábia cuida, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu sou um instrumento aqui hoje, então eu estou aqui para passar para essas mulheres o que for da tua vontade. Ministra cada palavra que tiver, que o Senhor quiser que elas ouçam, porque não é sobre mim. E realmente, gente, foi um evento que não foi sobre mim, foi sobre Deus mesmo. E eu falei sobre perdão, falei sobre bloqueios, e lá eu não sei quem conseguiu ouvir tudo, teve uma hora que teve uma das mães também que ela conseguiu falar, né, sobre essa questão de paternidade. E quando eu toquei no assunto do perdão, eu percebi que muitas se emocionaram, né? Porque, infelizmente, assim, para muitas pessoas hoje é um absurdo você perdoar alguém que te fez algo, né? Que te deixou triste. Eu liberar perdão porque tenho orgulho, tem a falta do conhecimento mesmo, né? Do entendimento do que é liberar perdão. Muitas pessoas ainda não entendem. Esperando o outro perdoar, ela tá magoada. Exatamente. Aí é como você falou, você esperava que o seu pai viesse falar com você, mas e se a pessoa não tem essa consciência? Exatamente. Vai então, é que nem eu mesmo. Você vai carregar ela a vida inteira, sendo que você pode ir lá e resolver isso. Exatamente. Isso foi um divisor de águas quando eu aprendi também, ouvindo, né? Que a primeira vez, assim, que eu ouvi mesmo que isso fez sentido para mim foi, eu acho que uma das lives do 459 mesmo, no papo. E que eu parei, eu falei, faz sentido mesmo. Quando a gente não perdoa, a gente leva aquele peso para a nossa vida. Na minha situação, no meu exemplo aqui com vocês em relação ao meu pai, eu vou levar o meu pai eternamente comigo. Só que tem situações na minha vida que eu tenho mesmo, assim, que nem a Carol falou, a gente libera perdão quantas vezes for preciso. Então, tem situações mesmo que eu vou liberar perdão porque eu não tenho mais que levar a pessoa, esse peso e a situação, a minha vida inteira, né? Que é um processo que eu falo que, tipo, eu já perdoei mesmo, mas a pessoa, ela não sabe. Então, eu sei que para isso ser concretizado, tem que acontecer a mesma coisa que aconteceu com meu pai. Eu sentar e falar, olha, eu te perdoo, eu não tenho mais mágoa, né? Então, assim, as pessoas se assustam quando a gente fala mesmo que a gente precisa ter a decisão, a atitude de liberar o perdão, para que a gente tire esse peso, para que a gente não leve a pessoa o resto da vida. E no evento isso impactou muito, porque na hora que eu falei, né, elas olharam assim para mim e quando eu expliquei o porquê que a gente precisa liberar perdão, foi onde elas mais se emocionaram, porque também fez sentido para elas. Então, ali eu tive mulheres, assim, de muitas histórias, cada uma com histórias diferentes e tinham pessoas ali que no começo do evento tava com aquele olhar meio que tipo, sabe, sem paciência, o que eu estou fazendo aqui? Só que a todo tempo eu trabalhei o meu psicológico, o meu coração, que assim, independente de eu ver pessoas animadas ou pessoas com cara de que tipo, eu não estou gostando, isso não ia me atrapalhar, porque eu estava ali em obediência. Então, tudo que eu falasse ali é porque tinha que falar, tinha que ser falado. Eu não me apeguei à quantidade também de pessoas, porque eu falei, Senhor, é de sua responsabilidade. Se vier uma pessoa, o evento vai acontecer. Se vier 10, 20, 30 pessoas, o evento vai acontecer. E foi exatamente assim que aconteceu. Então, assim, teve algumas... uma específica que eu percebi que ela estava bem fechada, assim, bem
Mas no final, eu acho que foi até nesse momento do perdão e de bloqueios que eu comentei rapidamente, que eu olhei, ela estava bem emocionada, ela estava chorando. E eu entendi que naquele momento o Senhor tinha me feito falar algo que era específico para ela, né? Então, gente, foi um evento assim muito marcante, foi um evento muito maravilhoso. E não, eu quero assim, peço muito ao Senhor que eu tenha discernimento, que eu tenha o coração muito aberto mesmo para que eu continue fazendo muitos e muitos eventos, porque faz a transformação na vida mesmo das pessoas. E tem uma das que participou, teve algumas que quis fazer a minha mentoria, né? Que eu comecei a mentoria, e uma delas é lá do evento, e ela fala assim, Aline, eu tinha que estar lá, né? Eu tinha que estar ali mesmo naquele dia, naquele lugar, porque está sendo transformador para mim. Eu também sei que tem outras mães que gostaria de fazer, mas por causa de horário, enfim, né? Mas foi maravilhoso aquele evento. Acho que a Mari veio também, me ajudou bastante, foi uma conexão muito maravilhosa. E eu não quero parar, sabe? Eu não quero parar porque, gente, a gente faz a diferença na vida do outro. A gente faz. E eu vou marcar a data para fazer uma live para eu falar também sobre a questão do evento, né? Porque foram experiências assim, que antes de eu fazer o primeiro, eu ficava me perguntando como que eu fazia, como que isso, como é que é aquilo. Então, a todo momento foi obediência mesmo, foi obediência e o Senhor realmente, ele abre as portas, ele vai te mostrando os caminhos para a gente Bora marcar fazer. outro. Tem outras mulheres precisando ouvir isso. Tem. Outras mulheres que estão falando assim, ai, mas eu tô numa prisão, olha aqui, eu tô presa. Como que eu vou sair daqui? Ó, com a chave na mão. Exatamente. E elas Vamos marcar uma aí em Limeira para fazer? Vamos marcar um aqui em Limeira para fazer. Bora. Bora. Aline, faz o boot. Bora fazer o boot. Bora, Muito então bom. vamos lá. Vamos lá. Em pé. Vamos respirar fundo. Mais uma vez. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve, e a tua misericórdia, Pai, ela é imensurável. Te agradeço, Senhor, por esse momento tão maravilhoso e tão memorável na minha vida aqui hoje, pela oportunidade de estarmos juntas aqui e eu poder falar, Pai, sobre a experiência que o Senhor me permitiu viver, sobre a liberdade que o Senhor me permitiu acessar, não somente eu, mas a meu pai e a toda a família dele. Que essa experiência minha, Pai, que esse meu testemunho sirva de exemplo para muitas outras pessoas, que sirva de exemplo para cada uma de nós que estamos aqui juntas nesse momento, para que possam todas acessarem a liberdade do perdão, a liberdade da fé, a liberdade do amor, que é através dele que nós acessamos, cada um deles. Que na vida de cada um de nós, Pai, possa existir todas essas transformações e que a gente não volte atrás, que a gente viva algo novo a cada dia, assim como eu vivo, assim como eu estou vivendo hoje nessa aula. Com muita gratidão, Pai, eu estou aqui hoje muito feliz, o coração muito cheio de amor. E eu te peço, Pai, muitas bênçãos na vida de cada uma de nós. Hoje, Senhor, já é um dia de transformação, hoje já é um dia de perdão, hoje já é um dia de liberdade. Te agradeço pela vida de cada uma que está aqui hoje. Te agradeço pela vida de cada uma que não pôde participar do nosso encontro. E que, a partir de agora, a gente
transborde na vida de muitas pessoas, que a gente possa explicar e que a gente possa tocar no coração de tantas pessoas que vivem infelizes, tristes, com o peso da falta do perdão. Que eles acessem essa nova fase, que elas acessem esse algo grandioso que é do Senhor. Eu mentalizo agora, Senhor, uma vida extraordinária, uma vida leve, uma vida onde cada dia mais a gente acessa mais profundamente a tua companhia, a intimidade da tua presença nas nossas vidas. Hoje o dia será um dia cheio de bênçãos, será um dia cheio de amor, será um dia cheio de perdão e liberdade no coração de cada um de nós. Amém. Já é. Gente, muito feliz, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. Muito mesmo. Estava precisando disso. Obrigada, Aline. Muito, muito, muito obrigada. Por lembrar, né? E não custa nada a gente perdoar, gente. Nada. Não custa nada. É verdade. Parabéns, Aline, porque falar, né, de perdão, você não tem ideia, né, de quanto que pessoas, né, que estão do lado da gente, né, elas sofrem por não perdoar, né, porque começa a alimentar as raízes, né, do não perdão, né. Procurar, né, ter coragem de pegar um ônibus, pegar um avião, andar quilômetros, né, ir lá. Vai chegando o momento que você vai decidindo que vai ser naquela hora, abrir a boca, olhar no olho, falar. Exatamente. Esperar a atitude da pessoa, né? Porque quando você não perdoa, é porque você opta, né, em mostrar para a pessoa que você está triste, para ela ficar encarcerada, né? Você não libera a felicidade para ela. Não. Parece que se ela for feliz, você vai ser infeliz, né? É uma vitimização também, né? Porque você se prende, você fala, não, se eu perdoar, a pessoa vai ser mais feliz, e se ela for mais feliz, eu vou ser mais triste, né? E na verdade é invertido, né? Você gera alegria no coração do outro e gera na sua também, né? As coisas começam a fluir. Nossa, Nilce, você falou uma coisa aí, eu estava aqui pensando. Às vezes a pessoa nem sabe que ela causou aquilo, né? Ela nem faz ideia. Às vezes, porque na verdade é uma percepção da Aline o que ela passou, né? Talvez o pai dela nem tivesse dimensão do mal que ele causou para ela. E ela ir lá, olha, me arrepio até. Ela ir até lá e abrir o coração, expor isso, falar, pai, olha aqui o tamanho da ferida, mas ela já está curada, não tem mais nada aqui, tá tudo certo, vai em paz, eu estou em paz. Exatamente. É uma atitude muito grandiosa mesmo, né? Porque, assim, Carol, pode falar. Pode falar, Nil, pode falar. Porque, assim, se você olhar aquela pirâmide, né, do consciente, do subconsciente, né, e do inconsciente, o que está no consciente, no pré-consciente ali é 5%, e todo o que está no subconsciente são, são traumas, né, são coisas que o consciente escondeu de você, essas dores, né, esses traumas, ele jogou para o inconsciente porque você não dá conta. Aí quando agora você é adulta, olhando para a vida do seu pai, vendo ele trocar uma fralda, ele fazer coisas que você gostaria que ele tivesse feito para você, ver ele tratando a esposa do jeito que você queria que ele tratasse a sua mãe,
E aí aquilo ali podia gerar uma revolta em você. E aposto que seu ego, por algum momento, quis sentir revolta, né? Mas você resolveu não ir por esse caminho, ir para o caminho do perdão, né? Do amor, porque não tem sentido uma pessoa que carrega, né? Que tem o acesso ao espírito, ela dá frutos diferentes do que no seu perdão e o amor. Então, assim, se você olhar para uma pessoa e falar assim, como que eu sei se eu estou tendo acesso ao espírito, é só eu olhar meus frutos, né? Quais são os frutos que eu estou distribuindo? Estou distribuindo raiva, rancor, ódio, amargura. Do que eu falo todo dia? Então, assim, eu tenho 24 horas no dia. Eu estou mais em cima de raiva, rancor, ódio, amargura, ou eu estou em cima do amor, do perdão, né? Dos frutos do espírito, né? E, Sim. e é muito importante a gente fazer essa reflexão. Quais são os frutos, né? Eu sabe que eu tenho uma pessoa que eu ainda vou ter que procurar essa pessoa para fazer isso, sabe? Talvez eu vá falar com ela e ela vai achar que ela não fez nada para mim, entendeu? E aí cai no que a Carol tá falando, né? Foi tudo uma interpretação minha, né? Foi eu que criei aquilo, né? Foi eu que signifiquei. Pode até ser que a Uhum. pessoa fale assim: ah, você veio pedir perdão para mim, por quê? Eu não fiz nada para você, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo toca no coração das duas pessoas e cada um sabe qual que é o tamanho, É a né, experiência do de a peso pessoa não que ter. você emitiu para outra pessoa, né? Você sabe o que Então, eu sei a quantidade de coisas que eu emiti contra você, né? a pessoa Uhum. não ter consciência não quer dizer que ela não fez, né? Porque a ferida está em você. Então, você ir lá expor a ferida, falar: olha aqui o que você causou em mim. Mas eu tenho a opção de continuar com essa ferida aberta ou de fechar ela agora. E eu vim aqui liberar perdão porque eu quero fechar essa ferida agora. Eu, E eu, aí, se a pessoa vai levar isso para um lado ou para o outro, aí já é, né, problema da pessoa. Você liberar o perdão e depois você lembrar de tudo que a pessoa fez e você não guardar mais aquilo, é libertador para você, porque você vai libertar a sua prisão. É isso que Se a eu ia pessoa comentar vai exatamente isso aí, continuar, Carol. se a pessoa vai continuar trancada lá na cela dela, com a chave na mão, aí é problema dela. Agora, você tá com a chave na mão e você só ir lá e fazer. eu Que é até isso aí mesmo, é corrigiria um liberar detalhe. perdão é você se liberar, né? Não é você tá liberando o outro, né? E as pessoas ficam muito nessa sensação, porque o que a Aline falou, né, dos irmãos, não quer liberar, parece que está castigando o outro, né, quando você faz isso. Mas é aquilo que a gente fala, né? Você tomar veneno querendo matar o outro, né? Você ficar guardando a mágoa, né? E é o É, significado só que a sim. gente está, né? Então é justamente isso, é liberar de mim, né? Eu não estou nem liberando o outro, acaba liberando o outro. Mas, primeiramente, estou me liberando, né? Me libertando. Então, é o significado que a gente dá, né? É só a gente quem carrega, na verdade. Às vezes o outro nem sabe, nem se liga, né? Talvez conscientemente, mas aquilo a gente está tirando de dentro da gente, né? Sempre de dentro da gente. Né? Sempre dar e receber é a É. mesma coisa, né? E Exatamente. essa Rapidinho, questão, print Nil, nosso aí. é, Oi? Nil, essa questão que você falou mesmo, tipo, de repente ela nem vai olhar para mim e falar assim, mas eu nem sabia que eu tinha te feito. Na hora pode ser que ela pense assim ou que ela fale, mas eu tenho certeza que depois que você falar, vai chegar um momento que ela vai pensar, ela vai parar e vai falar assim, né? Nossa, né? Talvez fiz sem intenção, e vai lembrar dos momentos. Eu acho que sempre acontece, né? Deus toca no coração das duas pessoas. E o meu pai, durante muitos anos, eu nunca vi o meu pai chorar mesmo, nunca.
Eu já vi que nem dessa vez ele encheu o olho de lágrima, mas depois que eu vim embora, a esposa dele falou: Aline, você saiu, ele se derramou. É tocar no seu nome, ele chora. Tipo, é como se ele estivesse pondo para fora, né? Aquilo que estava ali. Ela falou, ele se emocionou demais, demais. Passou, depois que eu vim embora, passou uns 3 dias que ele só chorava, ele só chorava. Acho que era o alívio, né? Peso Olha, saindo de dentro dele. Tava você limpando, sabe né? que Tava tem, lavando. você sabe que eu toda vez que eu tenho oportunidade de fazer, ou comigo mesmo, ou em algum evento que eu tô, em algum curso que tem ali aquela dinâmica de fazer perdão, eu faço perdão, né, para essa pessoa. E assim, eu percebi que muitas vezes, recente mesmo, eu olhei para mim mesmo e falei assim, eu não perdoei essa pessoa. Ainda não perdoei de verdade. Eu falei, eu ainda vou ter que trabalhar um pouquinho mais o perdão, porque não tem a ver com ela mesmo, tem a ver comigo. Por quê? Uhum. Porque assim, não foi ela que me feriu, né? Foi eu que me feri com aquilo que ela, o comportamento dela, o ser humano ele faz por ele. Ele está sempre fazendo por ele. Até quando ele faz bem para alguém, ele está fazendo para ele, né? E aí o comportamento, assim, quando o comportamento do outro indigna você, causa indignação para você, eu acho impossível o outro não perceber que ele está tendo comportamentos que indignam o outro, né? Uhum. Mas é muito bacana essa. As pessoas falam hoje de perdão, de gratidão, mas trabalhar isso na raiz mesmo, né? E limpar ali o inconsciente, trabalhar soltar isso aí é um milagre, sabia? O que você fez foi algo assim que é o que Jesus pede para nós, né? Libera 70 vezes 7, né? É o coração de uma Sim. criança, né? Coração de uma criança que briga, daqui a pouco vira ali, tá brincando junto, né? E o adulto não, o adulto fala, não, agora é 10 quilômetros de distância, não quero que fique perto de mim, né? É É o que você falou, exatamente. né? A pessoa faz, né? Ela faz pro bem dela, né? E a gente aqui pega aquilo lá com o que a gente tem na nossa cabeça, né? O filtro é nosso, né? Então, por isso da gente trabalhar aqui, porque a gente nunca vai controlar o que os outros fazem. Possível, né? Todo mundo, né? Até o que mata, né? Ele tá fazendo para o bem dele, na cabeça dele, né? Ele não tá fazendo, vou fazer para fazer o mal pro outro. Eu tô fazendo porque para mim isso é o bem, né? Eu quero atacar o outro porque eu sinto que isso aqui de alguma maneira, vai me trazer algum benefício, né? Vai me trazer algum alívio, né? Agora, como o outro enxerga, como a gente enxerga, né? Como é o que vai fazer o efeito em cada um, né? Então, por isso da gente ter domínio mesmo, né? Sobre as emoções, sobre, né, os sentimentos. Não tem jeito, né? A gente estava falando, né? O liberar o perdão é a gente se liberar, né? Não adianta, né, a gente ir para o outro. A gente vai falar para o outro, mas para tirar de dentro da gente também, né? A gente também, quando pede o perdão, assim como o outro fez pelo bem dele aqui, quando a gente está liberando perdão, a gente talvez não está fazendo nem pelo outro, a gente está fazendo pela gente. A gente pode até liberar o outro também. E por mais que o outro talvez perceba, como você falou, que é difícil ele fazer uma coisa e não ver que o outro está afetando o outro, mas é o outro que está se afetando, não é ele que está afetando o outro, é o outro que está se afetando, cada um se afeta sozinho, né? É muito louco, é Ô, um Fábio, trabalho muito interno. você vê que coisa, né? Meu ex-marido, ele já falou para mim umas 2 vezes, ele fala assim, Nil, eu pensei muito em vir te pedir perdão, mas nunca ele falou assim para mim, assim, olha, você me perdoa? Ele sempre falava assim, nossa, Nil, eu fiz um treinamento, eu fiquei lá, e nossa, isso me deixou assim, eu pensei muito em vir aqui te pedir perdão. Aí, eu já perdoei ele, mas eu falo assim, ele não teve coragem de me pedir perdão. Ele sempre, 2 vezes ele já tocou no assunto, ele fala assim, eu fiquei com vontade de vir aqui te pedir perdão. Então eu falo assim, talvez um dia ele peça perdão, né? Porque assim, eu já perdoei ele,
né? Mas eu tenho vontade de dizer para ele assim, ó, eu já te perdoei. Eu nunca falei isso para ele, né? E... Tá Mas vendo? Também foi É o que igual, está né? Do mesmo faltando jeito que você ele. Os fazer. dois, né? Tá vendo? Ele não pediu, né? Você falou que ele já viu, mas às vezes pediu, você também não foi e falou, não liberou. Então tá na hora de. Não, então, mas eu falo assim, olha, tem coisas, Aline, que você sentiu no seu coração o momento de ir lá para o Rio que você foi? Brasília. Você foi lá para Brasília e foi lá e fez. Você, toda pessoa, ela tem aquele momento da oportunidade, né? Ela cria a oportunidade. Então, seu pai estava num processo de cura, você estava num processo de cura, e você realmente foi lá e evidenciou isso aí. E isso aí é uma coisa que eu já estou pronta para isso já. É questão da oportunidade de você marcar um lugar, de você até ir até a casa da pessoa. Eu já estou tendo muitos progressos em relação a isso, né? Eu tenho mentalizado muito o momento que eu vou fazer isso aí, né? E assim, cada hora eu sinto que eu estou mais perto disso, não de ir lá e falar, sabe? Mas é que eu quero que seja uma coisa de cura mesmo, não quero que seja uma coisa assim. Tem horas que a gente pede perdão que não é um perdão, sabia? É uma forma de é o ego que está pedindo perdão para deixar o outro mal, sabe? Então, você fala, não, vou pedir perdão só para mostrar que eu perdoei, sabe? Então, não é perdão isso aí, né? Isso é cinismo, né? Não é isso aí que Deus quer do ser humano, ele quer realmente o perdão mesmo, né? Trabalhar, diluir o ego mesmo, não importa se a pessoa fala assim, ah lá, ó, veio pedir perdão aqui, ó, tá vendo? A pessoa pode receber de outra forma, ela pode ainda crescer em cima de você. Tudo é questão, assim, é questão de processo, né, Nil? E pode ser que aconteça mesmo, tipo, a pessoa te receba assim, né? Um exemplo, você está falando, você vai lá e você chega nele e você fala que você perdoou ele e tal, não sei o quê, e ele zombe, digamos, usar a palavra, né? Zombe de você. Mas a decisão que ele tiver, que a outra pessoa tiver em relação ao seu pedido, à sua liberação de perdão, é algo que a gente não controla, né? Então, a gente não tem que pensar como que o outro vai reagir ou o que o outro vai fazer. A gente tem que pensar da gente se libertar disso, né? Que nem o Fábio falou, a gente vai, questão do perdão para a gente se libertar, né? E é o que a gente está falando da chave. Você vai entregar a chave na mão dele. Aí ele que decide o que ele vai fazer, se ele vai continuar preso, mas trabalhe mesmo, faça por você isso que você vai ver. Cria a oportunidade e viva o Jesus fala processo. 70 vezes 7, quer dizer que pode ser feito várias vezes no mesmo dia. Não tem momento certo, é a gente que cria a oportunidade mesmo, né? Ele está querendo dizer que assim, eu vou te ofender, e assim, se realmente a pessoa, ela está no nível dela, de dando conta da vida dela, ela vai pisar na bola muitas vezes, porque aquilo está no filtro dela, está no padrão dela. Aí ela fala, nossa, de novo eu errei com você, de novo, quer dizer, perdoa 70 vezes 7, até trazer consciência para a pessoa que ela vai trazer uma clareza para ela que ela precisa arrumar aquilo ali, né? Tá parecendo uma criança que Mas escorrega e cai no independente mesmo se a buraco. pessoa mudar ou não, se ela tiver consciência ou não, cabe a nós liberar o perdão. O negócio é a gente só tem controle em liberar o perdão. Se a pessoa vai aceitar, se a pessoa vai continuar carregando aquilo, a gente não tem controle, né? Aquilo é você viver, né, de decisão, né? Não Deixa eu viver de falar condição. rapidinho, igual Nil, deixa eu te falar uma coisa, experiência, tá? Se a gente ficar esperando a oportunidade e não criar, ela pode passar a vez, viu? Eu estou falando de uma experiência que eu tive dentro de minha casa pelo seguinte,
eu estava, né, nós tivemos assim, muita dificuldade, eu mais meu esposo, e eu vim trabalhando isso até que eu cheguei e falei com ele, nós conversamos, resolvemos, mas eu percebi que precisava estender esse perdão, ele falar e meu filho falar, e eles liberar o perdão para o outro, e sempre que ele chegava em casa, ele era caminhoneiro, então sempre ele chegava em casa, sempre era aquela correria. O que que eu fiz? Fiquei esperando que essa viagem que ele foi, que ele veio falecer, ia nós, a família inteira, eu, meus 2 filhos e ele. Eu falei, agora vai ser a oportunidade perfeita dele e do meu filho resolver essa questão deles, e não chegou a oportunidade, passou. Entendeu? Então, a gente cria a oportunidade. Esperar passar a vez, pode ser tarde. É isso aí. Que a gente fica tentando justificar mesmo, criar o momento certo. Na verdade, a gente está querendo retardar. Na verdade, é o ego da gente que está aflorado. Por mais que a gente fala que não está, a Não, gente quer criar o momento certo. Na verdade, a gente está gerando uma desculpa para retardar isso, para vir um momento perfeito, aquela história de vida maravilhosa, chegar a um final feliz, e não é. A oportunidade, aconteça o que acontecer, a reação do outro ou não está no meu controle, eu faço a minha parte e pronto. O E entra na negócio é a gente evitação da com dor, Deus, isso aí, né? né? É aquela Deus, ele está evitação. vendo tudo, ele sonda o nosso coração, ele vê a verdadeira intenção do nosso coração. E se for realmente de coração a liberação do perdão, não tem quem segure. E uma coisa também que mudou muito, assim, que eu aprendi muito, foi a analisar muito bem o que as pessoas faziam para mim, e porque muitas coisas as pessoas fazem nem compensa, dependendo do nível de importância que você dá, você só se entristece, né? Então, o nível de importância do que as pessoas fazem, a gente tem que analisar bem, se realmente vale a pena a gente pôr tanta energia no que o outro fez para mim ou não. Então, quando eu passei a analisar melhor isso, eu deixei de me frustrar por muitas coisas, assim, em relação ao que o outro faz para mim, ou que o outro, da forma que o outro me trata ou me fala, porque, infelizmente, é o que ele tem no coração, né? O outro fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente analisa bem, tipo, falou, peraí, deixa eu, né, analisar se vale mesmo ou não eu trazer isso para mim, nossa, a gente se liberta de tanta coisa. A gente deixa de se frustrar por tantas vezes. A gente filtra as coisas que a gente permite ouvir, né, guardar das outras pessoas. A gente não sofre tanto. Porque se trata só de você, não se trata do outro, né? Eu até fiz essas colocações porque, assim, se fala muito de perdão, né? Mas o que a gente vê por aí não é perdão, né? A gente vê as pessoas falando que perdoam, né? Mas não é um perdão, né? Então, o perdão é você soltar tudo mesmo, né? É de dentro para fora. Eu acho assim, esse ato do perdão é o ato mais estranho, né? Que a gente pode fazer, porque o ego, ele quer a vingança, né? Ele quer dar o troco, ele quer que o outro venha ali, né? E aí isso não acontece. E é maravilhoso, porque é a autocura, né? Você depende só de você, né? Você falar assim, isso aqui para mim não é nada, né? Isso aqui é o que a pessoa conseguiu dar. E soltar. Viu, Nil? Você falou Oi? esse negócio, é uma coisa que eu ouvi que foi assim, né? Sobre perdão, né? Que quando acontece alguma coisa, acontece assim, aconteceu, foi um instante. Só que para a gente ficar mantendo aquela culpa, né? Que falar, eu tenho que perdoar a pessoa, a gente fica repetindo na nossa cabeça, repetindo. A gente fica vivenciando aquela cena, aquela única coisa que às vezes foi o que gerou esse momento que fala, nossa, eu julguei ele culpado e eu fico repetindo aquilo todo momento. Imagina, eu fico estendendo na minha vida um negócio que aconteceu, às vezes, em um instante bem pequeno ali, né? Então, é só a gente mesmo. É só a gente que fica revivendo, passando aquele filme toda hora. Para eu manter a culpa que eu tô jogando pro outro, eu tenho que ficar revivendo aquilo a vida inteira, né? Então, eu fico voltando naquele filme, né? Um looping, sabe? É isso, Sim. é você parar, né? Desligar o looping do filme, né? E para o cérebro é como se você acabasse de viver aquilo naquela hora, né? Carol, seu fone tá desligado.
Mas Às é vezes, isso mesmo. às vezes o que a pessoa fez foi uma coisa tão pequena, mas a ferida é grande. O negócio é o tamanho da ferida. Exatamente. Tem perdão que vai durar que você vai dar em um mês, em 2 dias, em 10 minutos. Tem perdão que você vai dar em um ano. Tem pessoas que vão dar perdão. A minha mãe sempre alimentou que eu guardasse rancor, sabe? E eu sempre falo para ela assim, ela não fala isso para mim, mas ela fala para alguém que alguém chega e fala para mim, né? Ela fala assim, nossa, eu não sei como que pode a Nil falar bem de uma pessoa que só faz mal para ela. Porque se eu alimentar da forma dela, eu comecei a perceber no meu corpo que quando eu sentia raiva, rancor, ódio, amargura, eu adoecia meu corpo. E eu falava assim, gente, eu não dou conta de ter esses sentimentos. Eu não me sinto bem sentindo esses sentimentos negativos. Não faz bem para mim. Eu não quero esse sentimento no meu corpo, porque era muito ruim ter que alimentar aquilo. Por isso que eu solto, mas assim, eu já soltei, mas eu quero verbalizar isso. Eu quero olhar no olho da pessoa, quero pegar na mão dessa pessoa e falar assim, olha, eu não te devo nada, sabe? Se você, eu não sinto nada em relação a isso, sabe? Só que eu acho que é a hora que o meu cérebro olhar ali, ter que fazer isso daí, ele não quer fazer isso aí, entendeu? Eu tenho domínio disso, mas ele não quer fazer isso aí, entendeu? Então eu acho legal falar disso, mas quando você vai fazer mesmo, quem tem algo aí que está na sala, que tem que fazer um perdão, pega agora um desafio, todo mundo que está aqui na sala e vai dar o perdão, e a semana que vem eu falo assim, ó, sabe aquele negócio que eu falei para vocês? Eu fui lá fazer. Ó, é isso sim que é ação, né? Você falar assim, não, porque a gente vai ficar falando de perdão hoje, vai falar amanhã, na outra aula vai falar de perdão, mas ir lá e fazer o ato de perdão, né? É muito legal a gente faz sozinho, né? Mas ir lá eu quero fazer, eu já fiz sozinha, mas eu quero fazer ao vivo e a cores. Depois eu vou contar para vocês. Decide, Nil, decide e vai. Não fala eu quero, não, fala eu vou, né? Eu vou. vou, Daqui a pouco Decida, ela vai falar, eu fui. resolver isso logo. Eu só vou Exatamente. materializar, eu quero materializar para essa imagem ficar salva no meu inconsciente, sabe? Isso aí eu vou fazer intencional, que nem o Pablo fala. A É isso chave aí, tá Fábio, na você gente. sua tirou um mão. print, Fábio. Tirou um print, Fábio? Tirei só a Daniela que tava com a câmera fechada aí. Se quer abrir também aí, pra gente tirar o print aqui, ó. Aí. Aqui é a como Daniele. Olha lá. Não, a Daniele tá fechada aqui ainda. Vai abrir, Daniele? Vou tirar um aqui, ó. Aí. Peraí. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Show de bola. Foi, hein? Isso. Aline, muito bom a sua Gratidão reflexão, por viu? compartilhar com a gente aí, Sua por experiência, expor né? a sua história. A nossa história, Maravilhoso. ela serve para ajudar outras pessoas, né? Verdade. Por isso a gente tem que abrir a boca mesmo, né? Em outro momento que a gente conversando aqui, eu lembrei também, quando a gente for falar sobre culpa, porque no método IP, quando eu fiz, teve os dias de desbloqueio e teve um desbloqueio que eu não entendia quando eu identifiquei mesmo, né, em relação à culpa e vinculada ao Alan, que é o meu filho mais velho. Gente, foi surreal. Então, quando a gente marcar aí a data também para falar sobre esse assunto, eu vou compartilhar com vocês também. Foi maravilhoso. Legal. Pessoal, valeu. Muito bom. Muito bom. Mais Passou uma muito aula rápido. de sucesso. Tchau. Valeu, gente. Valeu. Excelente dia. Beijo, gente. Tchau. Foi muito Gente. bom. Tchau, tchau. Tchau.